Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é mais um novo episódio de mais uma temporada do Ilustre Podcast. E antes de chamar o nosso novo convidado, mais um recado para você. A gente está no Instagram, @ilustre.podcast. Lá você pode encontrar a nossa agenda semanal. Toda quarta-feira um novo episódio para você. E no Instagram tem também os links do Spotify, do Google e do Apple Podcasts. E o nosso canal no YouTube é Ilustre Podcast. Se inscreva lá você pode acompanhar também os nossos novos episódios da temporada e a temporada anterior também, com 50 episódios. E sem mais delongas, vamos conversar com o músico, pianista e compositor Matheus Ferreira. Oi, Matheus. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Você é um artista novo no mundo, né? Tem uma trajetória aí curta, mas já é bem marcante. Para mim, você também é uma novidade, né? Tanto quanto para os nossos ilustres ouvintes aqui do programa. Queria que você contasse o seu começo na música, que também coincide com o seu começo na vida, eu imagino, em Florianópolis. Legal, Érico, obrigado. Primeiro, obrigado também pelo espaço, pelo interesse aqui no trabalho. É bem importante ter esse tipo de espaço para falar sobre, para conhecer sobre, para, enfim, ter mais um meio, né, para a gente trocar, compartilhar e, e dar voz, assim, a alguns trabalhos. Fiquei feliz, obrigado pelo interesse no trabalho. E sim, como você falou, eu sou natural de Florianópolis mesmo. Foi lá que começou todas as minhas trajetórias profissionais, assim também pessoais, né, em todos os sentidos. E esse início, na minha família não tem ninguém assim que é musicista profissional, né? Tem pessoal que toca, amador. Nunca tive também tantos amigos que tocassem muito. Tive alguns, com certeza, principalmente depois que comecei a estudar, fazer aulas de música, esse tipo de coisa. Mas acho que principalmente da parte da família e do meio todo, sempre tive a oportunidade. E também a estrutura e a possibilidade de aproveitar as oportunidades também, sejam elas através de aulas, através de assistir a concertos, de ouvir música na rádio, enfim, ter esse contato, assim, né? Ter referência nesse sentido, né? Dá para dizer mesmo, sempre tive muito apoio de família, desde pequeno, aula de música, então dá para dizer que sempre tive a oportunidade e a possibilidade de aproveitar mesmo essas oportunidades, né? Não dá para dizer que isso, né, desde pequeno começou como um caminho nesse sentido, né? Como você falou de profissional em potencial, com certeza em potencial, né? Tudo potencial existe em muitas coisas, né? Mas nunca um caminho assim, sabe, essa coisa que falam de dom. Ah, porque tem o dom, tem. Pessoalmente não acredito nisso, nunca vi isso desse jeito e nunca não tenho isso, assim, tem vários momentos da minha vida, inclusive, que fazendo aula de instrumento, aula de música, ou sei lá o quê, não deu legal, assim, sabe? Não deu legal, ou pelo menos realmente tomou muito tempo de dedicação, de conhecer, de fazer mais, de conhecer mais, de tocar mais vezes, tocar mais coisas. Realmente tomou esse tempo para isso virar algo, né, mais fluente, que me desse mesmo o potencial de me comunicar com as pessoas através da arte, do som, né, nesse caso, da música. Então, dá para dizer seguramente que demorou aí um bom tempo para isso se tornar um potencial, assim, né? Isso só foi virar mesmo algo, essa inclinação, essa vontade e um esforço um pouco mais firme mesmo
para ser musicista, isso foi acontecer mesmo muito perto da época de entrar na universidade, né? Lá pro terceiro ano do ensino médio, né? Do colégio. Então, acho que para falar assim rapidamente, né? Para a gente se conhecer, para ter essa primeira conversa, assim, dá para dizer isso. Nunca foi uma aptidão nesse sentido de dom, como as pessoas falam, às vezes, e eu, como falei, pessoalmente não me relaciono, não vejo isso. Agora, sempre foi uma situação muito clara e muito forte, assim, de ter a estrutura, ter o incentivo, algumas oportunidades e a possibilidade de aproveitar mesmo essas oportunidades. Agora, a profissionalização e realmente tomar isso com mais gosto, com mais gás, e realmente buscar um caminho um pouco mais sério, assim, buscar, sei lá, mais relações com isso, aconteceu mesmo mais perto do final do ensino médio, ali nessa hora de escolher uma profissão, né, de fazer um vestibular e esse tipo de escolha. Esse caminho começou a se desenhar com mais profundidade em São Paulo, não foi isso? De Florianópolis você veio a São Paulo, é considerado por alguns um artista prodígio. Você fez bonito na Escola Livre de Música Tom Jobim. Então conta pra gente da sua fase de formação, a sua mudança para São Paulo e os seus primeiros passos agora em direção a um caminho mais definido, né? O caminho da música, do piano, enfim. Conta aí dessa aventura de mudança de cidade, mudança de vida, mas rumo a um caminho que o seu coração talvez já soubesse qual era, o da música. Fiz o vestibular para o UDESC, na época ainda fiz o vestibular para licenciatura em música. Lá tem uma questão, aqui em São Paulo, o curso da Unicamp, principalmente o curso superior, né, tem, se não me engano, foi o primeiro do Brasil mesmo, o curso em música popular, o bacharelado em música popular, né. Lá em Florianópolis, na época que eu fiz o vestibular e a entrada na universidade, não tinha muitos cursos de música popular por lá, e na Universidade do Estado de Santa Catarina, a estadual de lá, tinha o curso de música, mas o bacharelado era em música de concerto, né? E na época estava tocando música popular já, tinha tocado em banda de rock, tinha tocado, sei lá, tocava por aí algumas coisas. Falei, ué, não vai ser o caso de eu fazer música de concerto e tal, poxa, eu vou fazer a licenciatura em música, assim eu ingresso na graduação, vou estudo meu instrumento, tenho meu diploma, faço o curso lá e beleza. E durante o curso também fui vendo, me relacionando mais com as pessoas do bacharelado, com outros repertórios, também, enfim, com outras pessoas, né, através da própria universidade, com tantos assuntos musicais, culturais, sociais, né, e de todos os aspectos. É um curso que me ajudou bastante, assim. E ali pelo segundo ano do curso de licenciatura em música, falei, puxa, acho que não é bem isso, me atraía muito a ideia do bacharelado em instrumento mesmo, né, em tomar esse viés instrumentista, assim, profissionalmente, academicamente também. Falei, puxa, vou lutar aí por isso um pouco. Já estava fazendo aula de piano também por fora, a própria universidade, tive várias oportunidades de estudar mais o instrumento. E aí eu fiz a transferência para o curso de bacharelado em piano. Bacharelado em música com habilitação em piano, né, assim que chama. E assim foi feito, é uma prova lá, fiz a prova prática, passei, fui aprovado no bacharelado e aí fiz a universidade. Isso totalizou 2 anos de licenciatura, mais 5 anos de bacharelado. São 4, eu fiz em 5. Tenho TCC, tenho recital de formatura também para apresentar no fim do curso, então optei por separar um pouco as coisas, fazer 1 ano a mais do curso. E além de envolvimento com projeto de extensão lá, participei de um pré-vestibular, que eu dei aula junto com colegas também, a gente deu aula nesse pré-vestibular, que atendeu a várias pessoas que depois ingressaram também nos cursos de música da Universidade Estadual de lá. Participei bastante de projeto de pesquisa, fui a congresso,
toquei com a orquestra da UDESC, cheguei a fazer alguns arranjos pra gente fazer, eu tinha um grupo lá também, enfim, imagina, 7 anos de uma graduação em música, né, pode acontecer coisa, assim, realmente aconteceu. Isso foi essa a primeira trajetória mais profissional mesmo que eu tive na música, foi através desse viés acadêmico, entrando na UDESC. E depois que eu me formei na UDESC, que foi no fim de 2018, eu já estava ali por 2017, 2018, vindo para São Paulo algumas vezes, a alguns cursos, workshops, fazia algumas aulas particulares com algumas professoras, alguns professores daqui. E falei, puxa, acho que lá tem coisas que eu quero buscar. Como eu falei, o bacharelado em música lá da UDESC era em música de concerto, né, repertório de concerto, e foi com isso que cumpri o curso. Apesar de que já no fim ali, indo pro meu recital de formatura, eu também já estava com outros interesses, já trabalhava com música popular bastante, como falei, também já estava estudando bastante disso. E os projetos de pesquisa em que eu estava envolvidos, absolutamente maioria em música popular, né, com esse repertório. Falei, puxa, quero colocar algo disso. E lá tive aula com o professor Maurício Zammit, foi o professor que me orientou, foi meu professor de instrumento mesmo durante o bacharelado, né? Ele é um cara que tem a cabeça bem aberta, assim, para várias coisas, e ele me ajudou muito nesse sentido também. Abriu muitas portas para a gente estudar também com profundidade, com muita seriedade, assim, um repertório, transcrições, repertório de música popular, fazer arranjo. E eu aproveitei isso no meu recital de formatura. Então já tinha todo esse viés, e era o viés que eu descobri que também queria dar para a minha profissão, para a minha atuação profissional mesmo, né? A música de concerto sempre me ajuda, até hoje estudo bastante, estou com partituras por aqui, mexo e tudo, mas não é a minha atuação profissional, né, principal, assim, é sempre é aquele lugar, né, o repertório de todas as naturezas ajuda a gente de um jeito que a gente não nem sabe, né, só sabe depois que a gente começa a afundar nele, a gente vê que, nossa, quanta coisa a gente pode fazer com isso, né. Então o repertório, assim como vários repertórios, eu gosto de manter por perto, né, mas minha atuação profissional já tinha pensado que, puxa, queria que fosse mesmo mais nesse contexto de fazer arranjos, de lidar também com outras linguagens musicais, né? O samba, o jazz, a improvisação, compor nesse sentido, arranjar, como falei, a canção sempre me atraiu muito. Eu gosto muito de canção. Acho que a maioria de artistas assim que tenho de referência, vários são cancionistas, músicas com letra, né? Não só instrumentais. Então, dali fui vendo que queria dar um outro viés, estava vindo para São Paulo, como eu tinha falado, fazer aula com algumas pessoas, conhecer outras pessoas. Foi nisso também, foi assim que eu conheci a EMESP, Tom Jobim, né, a Escola de Música do Estado de São Paulo. Fiz um curso na EMESP, muito próximo da minha graduação lá em Florianópolis, né, lá na UDESC. E aí, no que eu me formei, já estava com as coisas mais ou menos ajeitadas, com bastante apoio da família, como sempre. Vim para São Paulo. E o plano era vir para São Paulo, fazer a prova para entrar na EMESP, né, fazer a seleção, e de lá conhecer pessoas, conhecer coisas e ver o que pode acontecer, né? E assim foi feito, assim foi feito. Eu fiz essa prova, não passei de primeira, fiquei como suplente, fiquei de primeiro suplente, só aguardando a vaga para que eu pudesse ingressar mesmo no curso. E ingressei. Então, em 2019, já estava em São Paulo, já formado, com meu diploma, bacharel em piano, pelo UDESC, fora, né, não só o diploma, o papel, mas o que isso representou, né, com toda essa construção. E estava fazendo esse curso, que era o curso de especialização em piano popular, aqui na EMESP, né, aqui em São Paulo. Lá, da mesma forma, conheci muitas pessoas que me ajudaram também muito a criar essa concepção musical, de estudo do instrumento, de repertório, apreciação mesmo, conhecer mais coisas, né? Isso também foi uma abertura de mundo, assim, né? E toda mudança, essa mudança
profissional, né, de formação nesse sentido, é uma mudança de formação, né, assim também pessoal, né. E foi todo esse momento mesmo, né, primeira vez de morar fora de casa, se distanciar um pouco da família, e nisso tá buscando algo que faz muito sentido, né, buscar essa formação, essa profissionalização, né, buscar um trabalho, buscar enfim, outros sentidos, né, na atuação e no lugar, né. E isso aos poucos foi acontecendo mesmo, né, aos poucos foi acontecendo, teve vários trabalhos diferentes, acho que a gente fala um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente, né. Mas acho que foi mais ou menos é mais ou menos nesse ensejo, assim, né, que tá a profissionalização, desde lá de Florianópolis até optar mesmo pela formação em música, entrar na universidade, lá ter contato e abrir muito a cabeça para vários repertórios, para várias atuações profissionais, para várias possibilidades que a música tem e pode trazer e pode nos dar para compartilhar também com as pessoas, né? E até a formação, né, o diploma, a graduação, o bacharelado em piano, a vinda para São Paulo também nesse anseio de, de, de buscar um outro campo de atuação, né? Não só o campo do que trabalhar, com o que trabalhar, mas também aonde trabalhar, né? São Paulo é um lugar que sempre me atraiu bastante, tem várias pessoas de referência que sempre me ajudaram bastante, que ou são daqui, ou moraram aqui, ou tem alguma relação forte aqui com a cidade, né? E me fez muito bem, tem me feito muito bem encontrar esse lugar, encontrar e conhecer cada vez mais desse lugar de atuação profissional e também lugar físico mesmo, né? Para morar, para trabalhar, para conhecer as pessoas e assim continuar esse caminho pela carreira. Matheus, você é um cara que já surgiu na vida, já surgiu na música, já tendo nascido com algo que mudou o mundo, chamado internet. Tanto surgiu, tanto se beneficiou desse mundo novo, um mundo que eu vi um pouquinho antes de você, né? Um mundo ainda sem internet, sem banda larga, sem redes sociais. No que te beneficiou pessoalmente a internet, você já tendo nascido com esse mundo na palma da sua mão, o que ajudou no seu trabalho? Uau! Muito doido a gente falar disso, assim, né, como você falou que você conheceu um mundo sem internet, né, ou pelo menos sem internet, né, e eu não conheci, né, eu não conheci esse mundo, não sei, a gente especula, a gente imagina, né, conversando com a família, conversando com as pessoas, professoras, professores ou outros musicistas que estão por aí, a gente conversa um pouco sobre como foi esse mundo um pouco antes, né? E a partir disso aqui dá pra gente tentar medir um pouco do que foi benefício, o que não foi. Muito difícil dizer. É, o que me vem à cabeça rápido assim, é com certeza a coisa da informação, né? Em vários âmbitos, assim, em vários sentidos. Desde as coisas muito atuais, assim, sobre pandemia e tá morando fora, tá morando longe da família e poder clicar aqui e ver a pessoa ao vivo e falar com ela, assim, blá blá blá, blá blá blá. Isso mesmo que a gente está fazendo aqui, né? Pô, Érico, eu já conversei com pessoas que falam, nossa, esse negócio de podcast aí, né, há sei lá quantos anos atrás, isso aí era, né, tecnologia, assim, ficção científica no talo, assim, né? Ninguém nem imaginava isso, né? Então, fora, assim, essas coisas de comunicação mesmo, não só profissionalmente, assim, de estudo, né, mas de comunicação também pessoal, né, isso não dá pra gente medir, né, o tipo de possibilidade que isso dá pra gente montar um estilo de vida, pra gente almejar uma profissão, sei lá, não dá pra medir isso, isso é muito, muito doido. Agora, pensando na profissão em si, né, além dessas coisas pessoais, acho que
A coisa mais marcante que me vem e é mais comum aparecer conversando em aulas, em coisa assim, né? É a coisa do acesso mesmo, né? Acesso às gravações, acesso às partituras, a quantidade de partitura que a gente tem hoje em dia é um negócio absurdo, assim, pelo menos do que já me falaram do que era há um tempo, né? Acesso às lojas de partitura, acesso a transcrições, a gravações. Imagina, a gente, eu quero ouvir o show que o cara fez, não sei aonde, lá, teve uma orquestra, não sei o que, tal época. Pô, às vezes você procura na internet, dá um clique e ouve lá, entende? Num mundo que não tinha internet, assim, né? Se eu via num rádio, tentava gravar numa fita e eu vi como que ia tirar isso, a quantas rotações está aquele disco lá, se está afinado, se não tá, sabe? Principalmente quando a gente está começando, assim. O acesso e a qualidade da informação que a gente tem através de um mundo com internet, assim, é muito doido. Eu que tô aqui, como você falou, nasci com isso e tal, realmente aconteceu. Nasci com internet de escada, tá? Mas já era internet. A gente sabe que isso já é muito diferente de muita coisa, né? É, o tipo de coisa que a gente acessa tem uma qualidade, uma fidelidade, uma agilidade para a gente absorver e poder mexer com a informação, poder aprender com ela, poder trabalhar com ela, poder replicar, poder. É um negócio muito. É, é muito doido pensar nisso, né? Isso que existe hoje em dia nunca teve nem parecido em nenhuma outra época. E sempre que fala sobre isso, eu gosto de falar também, é bem notável, né? Que essa própria internet, né? Essa entidade, essa coisa, esse jeito de ter informação, às vezes de se relacionar, de conversar, de se comunicar, é um jeito muito dinâmico também, cada vez mais, né? Desde que a gente teve o tipo de informação que a gente tinha através de internet de escada, para depois ter internet ADSL lá, banda larga e o que tem hoje em dia, né? O jeito que cada etapa dessa muda é muito diferente. A mudança é muito rápida, assim, né? O tipo de comunicação que a gente tem hoje em dia às vezes hoje é um, amanhã já é outro. Essa coisa de 200 mil aplicativos que surgem de hoje para amanhã com uma proposta diferente de um jeito de você entregar e receber uma informação, assim, né? Então, para a gente pensar isso na profissão é muito. Por um lado, é um mundo, né, de possibilidades e de coisas que a gente quer ou pode fazer e às vezes nem imagina que pode vir pela frente, né? No bom sentido, é um mundo que está disponível, né? E por outro lado, é um mundo que também é grande demais pra gente, assim, pensando como seres humanos, com certeza a gente consegue exercitar e cada vez mais ter uma capacidade de absorção e de mexer com informações muito melhor, né? Mas é algo que exige uma organização pessoal, profissional, assim, né? Quando a gente tem acesso a 200 mil gravações, a 200 mil partituras de naturezas diferentes, o que eu faço com isso? Como que eu aproveito melhor dentre essas? Como que eu trio essas informações, né? E eu pessoalmente acho que o jeito mais, sei lá, pelo menos o jeito que mais me ajuda é um jeito muito mais lento do que os jeitos propostos por essa internet, assim, né? A gente tem 200 mil informações, eu consigo a um clique aqui, gravando isso aqui, eu consigo clicar aqui e ter 200 mil do que eu quiser, né? Agora, quais dessas são culturalmente importantes? Assim, qual dessas tem um respaldo cultural que vai ser contributivo para o momento que eu estou agora, né? Qual repertório vai ser contributivo, qual gravação de tal música vai ser contributivo para eu ouvir agora? E, bom, com certeza várias. Agora, acho que o jeito de triar isso é o jeito antigo funciona muito bem, né? Desde dos primórdios, assim, da humanidade, da música, como a gente conhece,
existe essa passagem de informação de mão para mão, né, de boca em boca. E até hoje ela é uma coisa que me ajuda muito, assim, sabe? Nossa, toda a discografia de tal artista tá disponível, você faz o que você quiser. Pô, que maravilha, adoro. A gente dá um play e ouve, né? Agora, na hora do vamos ver, do absorver aquela informação, do trabalhar com ela, às vezes a gente vai lá, liga para alguém, bate na porta de alguém, faz uma aula com alguém. Fala, poxa, tem isso aqui, como será que eu poderia aproveitar isso melhor? E aí a gente vê que a gente afunila isso muito, muito, muito para chegar num pedacinho, às vezes, da informação, né? Pensando tem toda a discografia de tal artista. Puxa, às vezes você pega um compasso que o cara fez e você tem uma transformação absurda, né? Na sua vida, assim, você já vai precisar dedicar muito tempo àquele trecho ali para você ter acesso àquela linguagem, você conseguir interagir com ela, tocar mais parecido com aquele jeito, para se comunicar um pouco daquele jeito, e aí pegar essa informação e relacionar a outras que você também vai precisar dedicar meses, né? Então, assim, uma resposta, como eu falei no início, assim, é muito doido pensar nisso. A resposta é muito doida. E eu acho que realmente o dinamismo dessa coisa é muito doido, né? A gente tem acesso a muita coisa, a gente absolutamente não tem a capacidade de mexer e aproveitar tudo isso que está disponível por aí, né? Então eu acho muito interessante encontrar esse meio de caminho, assim, sabe? Aproveitar o melhor possível esse dinamismo e esse volume de informação, né? Ouvir música na rua, andando na rua com celular, com fonezinho, assim, é um negócio que não tem preço, sabe? Puxa, saiu tal álbum, deixa eu conhecer. Aí no caminho que você pega um metrô, você baixa lá o negócio, você fica ouvindo, passou lá 30, 40 minutos, você ouviu um disco, ou às vezes ouviu um pedação dele, depois você ouve mais. Beleza. Pô, isso aí não tem preço, né? E também não tem preço a gente lidar com a informação também de uma forma mais lenta, né? A gente parar mais tempo, conversar pessoalmente com pessoas sobre aquilo, tirar um trecho pequeno daquilo e dedicar um bom tempo falando sobre, ouvindo de novo, ouvindo hoje, daqui a tanto tempo, ouve de novo, pega uma partitura, pega um pequeno trecho, fala, nossa, que interessante isso aqui, como que é? Toca aquilo, faz aquilo, tenta se expressar através daquilo, né? Tenta conhecer o que é a figura de linguagem daquilo, assim, né? Como que eu posso aproveitar aquilo para me comunicar, né? De um jeito, né? De algum jeito e assim conhecer outros jeitos de se comunicar, né? Então, sei lá, de novo, acho que a resposta foi tão doida quanto eu queria que fosse mesmo. E eu acho que eu gosto de achar esse meio de caminho, assim. A internet é uma coisa que é muito dinâmica, ela pode influenciar de jeitos muito positivos e também de jeitos muito inquietantes demais, assim, não só no bom sentido da inquietação, né? Eu acho que cabe a gente, sim, encontrar esse lugar de não ser afogado pelo tsunami, assim, de informação, mas sim de aproveitar e conseguir triar, se relacionar com a informação através dela, se relacionar com as pessoas em volta para, enfim, para aproveitar, para ter uma experiência mais proveitosa, mais gostosa possível, né, no sentido que for. Me parece que esse é um jeito de lidar com essa história toda. Antes de você comentar do seu primeiro álbum solo, o seu disco, né? Vamos dizer o seu álbum virtual também, né? Aquele formato consagrado por gerações anteriores do artista, do músico, que é o disco, né? Depois virou o CD e agora é praticamente uma playlist nas plataformas digitais de áudio, né? O seu disco, vamos dizer assim, antes do Faros,
que é bem peculiar esse nome, a grafia desse nome. Faros com acento agudo no A. E depois você explica o porquê disso, né? Dessa grafia diferenciada. Mas conta das suas aventuras musicais aí entre a faculdade e o seu primeiro álbum, seu primeiro disco, seu primeiro CD, a sua primeira playlist virtual, autoral. Quais são as aventuras de um músico, os percalços aí pelos quais você passou entre o seu aprendizado formal? Imagino que você também faça o percurso do músico lutador que toca em diversos lugares aí, em festividades, em casamentos, né? Aquela, aquele horizonte profissional que o músico cria casca, né, nele. Então conta pra gente aí suas aventuras entre a faculdade, entre a universidade e os fins de semana aí da vida, seu trabalho como produtor, o seu percurso já de iniciante numa carreira mesmo. Ah, legal, legal. Algumas coisas nessa pergunta, né? Falando só sobre, como você comentou, né, do álbum Faros e dessa relação do álbum, né, dos formatos físicos e agora digital, né? Bom, primeiro o Faros, né, é o nome do álbum. Faros é uma palavra grega para farol, né? Depois eu vou falar melhor sobre o álbum, mas já aproveitando que teve nessa pergunta, né, esse assunto. E originalmente essa palavra não tem acento mesmo, é um abrasileiramento aqui também para facilitar a nossa comunicação. No início, assim, quando eu conversava com as pessoas, era bem comum rolar aquela assim, o álbum Faroz, como é que fala e tal. Vamos resolver esse negócio. Tem uma música no álbum também que se chama Odigós, mesma coisa. Mesma coisa eu digo sobre grafia, relação com acento, né? Odigós é uma palavra assim como faros, a palavra grega para farol. Odigós é uma palavra grega para guia e também é uma das músicas do álbum, né? E a mesma coisa, assim, falando, não, peraí, vou cravar o acento aqui, vamos falar, ó, essa aqui tem uma amiga minha que é grega, a gente mantém algum contato, a gente se gosta bastante, e trocando uma ideia com ela, assim, falei, poxa, eu tô a fim de usar essas palavras, mas não sei, a pronúncia em grego é muito diferente, né? E, pô, não sei bem como que eu faço isso e tal. Mostrei para ela as grafias também, a gente conversou um tempo. E no fim, né, eu optei por essas grafias mesmo. Então é mais o trazer essas palavras aqui pro nosso entendimento um pouco mais rápido, né? Essa é a ideia. E falando também sobre os formatos das mídias, como você falou no início da pergunta, né? Eu pessoalmente gosto muito das mídias físicas, inclusive o próprio álbum Faros vai existir em mídias físicas. Foi algo que ainda não aconteceu, também por agenda, também pelos trabalhos que estão pintando, isso ainda não rolou, mas já estava previsto na própria campanha de financiamento coletivo, que teve do álbum e tudo. Então vai sair CD físico. Pessoalmente eu gosto muito de lidar com eles, mais como claro, além de um produto, né, uma venda, ter mesmo uma lucratividade, né, uma distribuição. Mas algo como um souvenir, né? No caso das pessoas que adquirem isso e no caso dos contatos profissionais, assim como um cartão de visita, né? Eu pessoalmente ainda tenho muitos CDs, gosto muito deles. Não coloco nenhum deles para tocar, ouço pelo menos a maioria deles que está disponível por aí, ouço nas plataformas, mas estão lá os CDs físicos, vários autografados. Adoro isso. Mas, bem, voltando ali à parte maior da pergunta, né? Como que são essas desventuras, aventuras, trabalhos, coisas entre a minha formação, né? A escolaridade, a formação acadêmica, depois a EMESP, e os trabalhos que, sim, culminaram no álbum Faros. Tem uma relação bastante direta, na realidade. Mesmo quando eu estava lá em Florianópolis, e estava fazendo a graduação, acho que eu comentei um pouquinho disso antes também, me envolvi com vários sons diferentes, né? Seja pelo próprio bacharelado em piano, que era em música de concerto, na própria universidade tinha a orquestra acadêmica da UDESC, a orquestra, e tive a oportunidade de escrever algumas coisas que eu toquei com um quinteto que eu tinha lá na época.
A gente tocou com orquestra, toquei também arranjos de outras pessoas com orquestra, toquei duo com cantora, fiz duo com batera, piano e batera só. Enfim, tinha vários sons rolando, assim, né? E aqui em São Paulo também me aconteceu isso e ainda em proporções ainda maiores. Desde que eu cheguei aqui, pintou muito trabalho diferente mesmo. Musical, piano solo para fazer em bares ou em eventos particulares. Toquei em circo aqui em São Paulo. O meu trabalho mesmo que é em quinteto, né, formações instrumentais de vários tamanhos, assim, combos menores, trio, quinteto, big bands, orquestra também. É, Acompanhar cantoras, cantores também, formações de piano e percussão, enfim, muita coisa aconteceu nisso também, como você falou, né, de eventos e tudo, sim, várias coisas aconteceram. Vários tipos de ambientes, vários tipos de palcos, vários tipos de musicistas junto, vários tipos de sons, né? E acho que quando eu vim pra cá era uma das coisas que eu tava buscando mesmo. Assim, muita referência diferente, muita atuação diferente, gente diferente, sons diferentes mesmo, né? Para ter de referência. Mesmo as coisas que eu estudo, que eu estava estudando desde que cheguei aqui, quando eu estava vindo para cá, ou que venho estudando hoje em dia, são várias referências muito diferentes, assim. É muito importante para mim várias referências a piano solo, é muito importante para mim várias referências das músicas gravadas aqui no Brasil, para falar nomes, assim, coisas de Hermeto Pascoal fazem muito parte das coisas que eu tenho interesse, que eu estudo. César Camargo Mariano tem muito a ver, Egberto Gismonti tem muito a ver, pianistas vivos, relativamente novos, assim, né, claro, de outras gerações que eu, mas assim, que estão mandando ver agora, lançando trabalhos que tá rolando, Salomão Soares, o Hércules Gomes, André Memari, Thiago Costa, um pianista também que tive oportunidade de ter aula, de participar em grupo na Big Band, que ele regia lá na IMESP também, com arranjos dele e tudo. O Paulo Braga, também tive aula com ele, principalmente através da IMESP. Edson Santana, Guilherme Ribeiro, Celinha Carmona, tive aula com ela aqui também. Nossa, tem muita gente que de muitas naturezas, muitas referências diferentes, assim, e várias dessas pessoas também lidam muito com um repertório de concerto, é, arranjos diferentes, Débora Gurgel, Léa Freire, sabe, todas pessoas assim que você, nossa, dentro do trabalho dessas pessoas tem universos, assim, né? Tem muita coisa diferente pra gente conhecer, pra gente experimentar, e então faz parte desses trabalhos, dessas coisas que eu estava estudando, faz parte muito essa mistura, é muita coisa diferente que apareceu aí no meio, né? E isso, com certeza, fez parte dessa preparação, dessa construção das minhas referências que, direta ou indiretamente, apareceram no álbum Faros, né? Depois a gente vai falar com mais calma dele, mas quero reforçar isso bastante nessa coisa das referências, assim, o trabalho de um álbum, né, um lançamento, um show, essas coisas que ganham mais, né, esses eventos, né, mais pontuais, que às vezes ganham mais ou menos projeção, eles são fruto de uma mistura muito grande de trabalhos, de referências, de coisas que vem acontecendo, né? Para mim é muito importante fazer e ter feito muitos trabalhos diferentes, conhecer muitas pessoas diferentes, repertórios diferentes. Gosto muito de fazer, até hoje faço. E para mim é bem importante. E também ter referências, ouvir como essas pessoas que falei, que vim citando aí, fora todo o repertório internacional, né, do jazz, das coisas europeias, da música de concerto também, sabe? Próprio repertório nacional também nesse sentido. Tem muita coisa diferente, assim, e gosto muito de reforçar essa importância que tem pra mim, assim, no trabalho. É sempre
querendo ou não, assim, é sempre uma união dessas coisas todas, né? É sempre uma união de todas essas referências, de coisas que a gente vem ouvindo. Pro álbum, tem algumas coisas mais pontuais que eu gosto de trazer e de lembrar, né? Alguns repertórios que são um pouco mais específicos. Tem algumas músicas do Johnny Alf, por exemplo, que foram referências diretas para algumas das músicas do álbum, né? O Rapaz de Bem, Céu e Mar, Eu e a Brisa, uma balada do Coltrane, a Naima, também foi uma das referências bem diretas assim para esse trabalho. Dolphin Dance, do Herbie Hancock, que é uma música que volta e meia me vem à cabeça também. As gravações da Leni Andrade, de Rio. A própria Leni Andrade gravou também o Céu e Mar, né? A gravação que eu falei a música que eu falei do Johnny Alf. Então, tem algumas que dá para trazer diretamente, assim, mas com certeza até a construção dessas, que às vezes a gente pontua, assim, é referência para essa música e tudo. A construção disso se dá nesses muitos trabalhos diferentes, né? Quando a gente toca, puxa, daqui a pouco você toca num circo, daqui a pouco você toca no musical, no dia seguinte, dali a uma semana você está acompanhando uma cantora num ambiente muito mais tranquilo, e daqui a pouco você está tocando em trio numa gig com alguém, mandando ver, metendo nota mesmo, e tá nem aí pra galera que tá ouvindo ou não. No outro trabalho você já tá bem preocupado com o que a galera tá ouvindo, fala, opa, assim, é essa concepção, é esse jeito, né? É, é, é sempre um resultado dessa mistura toda. É sempre o resultado dessa mistura toda. E pra mim, sinceramente, ainda bem. Eu espero que os próximos trabalhos sejam também o resultado dessa mistura, ainda misturados com os próprios trabalhos que são autorais meus, né? Eu espero que isso se torne também mais um aspecto aí que engrossa o caldo desse som, né? Agora sim, vamos ao Faros, o seu disco, o seu álbum virtual, todo autoral, acompanhado de uma bandaça e que curiosamente, você sendo um pianista, um solista, você optou por um disco de composições em que a sua banda brilha, tanto quanto você, claro, mas você optou por não realizar de primeira um álbum de piano solo. Talvez fosse o esperado de um artista do piano, um pianista, um compositor feito você, mas você preferiu o caminho da banda. Conta pra gente o porquê dessa preferência pela banda e não você se evidenciar pelo seu trabalho solo por meio do piano solo, né? O seu piano em primeiro plano. E eu queria que você contasse também o percurso também para você elaborar as composições, as gravações. Conta aí as histórias desse trabalho. Ué, bom demais. Sim, isso aconteceu mesmo. O álbum Faros, né? O álbum Faros, acabou que eu falei um pouquinho dele antes, né? O álbum Faros, meu primeiro álbum autoral, foi lançado em junho desse ano, né? 100% de composições minhas, são 10 faixas no total, sendo duas delas a piano solo, uma delas em trio e as outras 7 são em quinteto. Foi uma opção, sim, trazer essa formação mais para o grupo, trazer esse foco do trabalho mais para o grupo. Claro, né? As piano solo, o foco ao piano solo, assim, mas é o foco aquele som, aquela sonoridade. Se é o quinteto, é a sonoridade do quinteto. De cada um tomando um espaço e tendo seu espaço para também contribuir com aquele discurso, né? No caso da faixa em trio, a mesma coisa. A faixa em trio, pra gente ver, assim, é o Frevendo, né? Essa música aqui, né? Né? Essa música aqui foi gravada em trio, lá no álbum. Sou eu que toco a melodia, o solo é só meu, né? O solo, né, que a gente fala, eu que tenho tempo ali para improvisar, para criar as melodias, enquanto baixo e bateria... Então, baixo e bateria acompanham, eu ia dizer, baixo e bateria interagem, assim, eles... A minha ideia com esse trabalho é essa, é que
cada pessoa participando ali daquele trabalho tem esse espaço para realmente construir o som junto, construir esse discurso junto. Não é um, é um trabalho meu em vários aspectos, sim, né? É o meu quinteto, é o meu trabalho, são as minhas composições. Eu que fiz toda a produção, 100% da produção do álbum fui eu que fiz. Fora gravação e mixagem, que foi feita em estúdio, né? No estúdio Arces, aqui em São Paulo. Agora, produção, divulgação, composição, arranjo, agenda de ensaio, próprio pagamento, orçamento, é 100% de responsabilidade minha, com a ideia mesmo de contar com o som das pessoas que estão participando, né? Então, claro, quero aproveitar para falar o nome dessas pessoas. Na bateria, Cecília Colasso é uma das pessoas que está no grupo desde que começou. No meu quinteto, né, o Matheus Ferreira Quinteto, já fala um pouquinho mais sobre o início disso também. Tomás Lambert no baixo, ele não é uma das pessoas que está desde o início, agora foi ele que topou e participou mesmo da produção do álbum, né? Ele que está em todos os baixos do álbum, tanto baixos acústicos quanto baixos elétricos. Matheus Diniz no trompete, meu xará, ele é uma das pessoas também que está nesse trabalho desde o início. E Marlon Cordeiro no saxofone, não está desde o início, também abraçou e fez muito bem, foi bem legal contar com ele na produção do álbum toda e em algumas apresentações que a gente fez. Falei duas pessoas que não estavam desde o início, né? O Tomás Lambert e o Marlon Cordeiro. Originalmente no baixo, quem estava era Adriel Melo, que eu conheci também na EMESP. A gente fez muito som junto, a gente tinha um trio junto, também com outra baterista que chamava Andressa. E foi muito legal, assim, a gente construiu muito som junto, foi bem importante contar com ele na fundação desse grupo. E no saxofone, originalmente era Mariana Oliveira, também uma super saxofonista, grande amiga minha também, mas infelizmente não puderam, por questões pessoais também de saúde, outras coisas, não puderam estar na gravação do álbum mesmo, né? Essa coisa de produção, assim, a gente não tem aquela agenda, tem aquele orçamento, tem aquela coisa, é difícil, a gente não tem muito espaço para lidar com algumas particularidades, com algumas coisas que precisa e eventualmente precisa contar com outras pessoas no trabalho, né? Faz parte, é um negócio que no início me bateu um pouquinho e falei, puxa vida, é mesmo, precisa ser assim e tudo. E passa, a gente conversa bem, todo mundo se relaciona bem, acho que isso foi tranquilo, assim, né? Foi super tranquilo. Então, é mais essa coisa de, puxa, são pessoas que estão desde o início. Falando do início, né? O Matheus Ferreira Quinteto, meu trabalho autoral, ele surgiu já há um bom tempo. Tem várias coisas que eu venho compondo. A música mais antiga do álbum, mais antiga assim, que eu compus há mais tempo, é a música Desabrochar. Ela foi composta, puxa, já faz aí sei lá, em 2017, 2016, eu não sei, já faz alguns anos, assim. E pelo menos que eu comecei a mexer nela, né? E depois que ela foi tomando foi tomando corpo, fui colocando outras partes, fui mexendo até culminar nessa produção do álbum, né? E também aquilo que eu tinha falado sobre as referências, né, anteriormente, é muito importante nisso, assim, as referências não são só para conceber as músicas, nossa, peguei isso, fiz aquilo e tal. É um trabalho que vem há muito, muito tempo, a gente vai mexendo, e as referências vão contribuindo para isso, às vezes, no meio do caminho da música, assim, né, que é um caminho que, com certeza, não terminou no álbum, né, cada vez que a gente apresenta, essa coisa também se transforma, as músicas tomam outro corpo, tomam outros formatos e outras ideias também. Então, o meu trabalho autoral, ele nasceu já há bastante tempo. Agora, quando a gente começou a gravar em quinteto, foi por um edital que pintou da EMESP, que é a escola de música, né, que estudei aqui em São Paulo, a EMESP Tom Jobim. Pintou um edital que se chamava NDC, com a ideia de desenvolvimento de projetos musicais. Por alunos que estavam lá na EMESP, e inscrevi um quinteto nesse trabalho, com a ideia de fazer 100% repertório autoral, composições minhas, eventualmente alguns arranjos nas apresentações e tudo, mas assim, para ter o cerne ali do trabalho
no meu trabalho autoral, em minhas composições, meus arranjos. E nisso nasceu o Matheus Ferreira Quinteto. Então, como eu tinha falado, algumas pessoas que gravaram o álbum não eram originais, né? Originalmente era Cecília Colasso na bateria, Adriel Mello no baixo, Matheus Diniz no trompete, a Mariana Oliveira no saxofone e eu, claro, no piano, né? Piano, composições, arranjos, tudo. E isso nasceu a gente gravando em casa. Isso começou no meio da pandemia, na realidade. Eu fazia aqui em casa mesmo as guias, fazia os arranjos, escrevia para o pessoal, mandava, o pessoal gravava e fazia. Eu juntava tudo, mixava aqui e tal, né? Mas aquilo que eu conversei, assim, de contar com o discurso de cada pessoa, nisso que eu escrevia, o que eu escrevia era... Escrevia a harmonia da música, escrevia as linhas para sessões de melodia, né? Do sax e do trompete. Para baixo e bateria, a gente conversava sobre o que ia ser a concepção da música. Eu tocava aqui um pouco, fazia uma guia, mandava o pessoal tocava em cima, a gente conversava sobre aquilo. E, claro, as sessões de improviso, fora as próprias melodias principais escritas, a ornamentação daquilo, a gente conversava muito com a ideia de contar com o discurso dessas pessoas que estão participando do álbum, né, no som, assim, poxa, contribuir mesmo para esse som, participar dessa construção. Né? Não, nunca foi a minha ideia ser um álbum, sabe? Isso às vezes a gente ouve por aí, e aliás são ótimos trabalhos, vários eu gosto muito mesmo. Esses álbuns às vezes é o álbum de um quinteto, de um grupo, sei lá, de um pianista. E a gente vê que muita coisa é linha de baixo dobrada na mão esquerda, e toda a melodia que um sopro que alguém faz, o piano dobra e tal, sabe? Fica aquele trabalho da pessoa que está no piano, assim, sabe? Aquele foco. Nunca foi o foco desse trabalho, nunca foi o foco desse trabalho. O foco desse trabalho foi sempre, sim, ter as composições e contar com o grupo, ter o grupo para as pessoas terem o seu discurso, terem o seu espaço para improvisar, para mexer naquilo, para variar aquela levada, aquelas melodias, ornamentar do jeito que tiver a ver com a sua linguagem, com o que está estudando, com o que está contribuindo, né? Isso parte muito do anseio meu também, porque eu, mesmo as minhas composições, quando eu toco, quando eu arranjo, quando eu mexo, cada vez vai ser diferente, assim, cada vez eu vou fazer de acordo com aquelas coisas que eu estou estudando naquela época, né? Então isso também é muito interessante, assim como as pessoas fizeram a música se transformar muito, né, participando das gravações, dos ensaios, elas também fizeram com que eu me transformasse sobre as músicas e eu tivesse uma concepção diferente, tocasse diferente, né? Então a ideia desse grupo, a ideia do meu quinteto, a concepção desse trabalho é que seja mesmo uma convergência de caminhos, né? Que as pessoas possam trazer a diálogo as suas ideias e que o repertório, no caso o meu repertório autoral, seja o espaço para isso, seja o nosso assunto em comum, né? O álbum tem esse nome de Faros, Faros é farol em grego, né? E farol tem toda essa analogia com farol como esse monumento antigo que orienta, que norteia, que demarca o caminho de viajantes, de marujos, enfim. E a ideia é que esse farol seja mesmo como são gravações, né? Aquela coisa que a gente cristaliza aquele take, junta, mixa e bota para o mundo ouvir, né? A ideia é que esse farol, o Faros, seja mesmo traga à luz esse momento, né? Esse momento que a gente gravou, de como estavam aqueles arranjos, como estavam aquelas concepções, como a gente interagiu a partir deles para que se construísse essa sonoridade, né? Então o álbum Faros é muito sobre isso mesmo. Todas as faixas em quinteto são em quinteto. A ideia é que tenha mesmo o discurso de cada pessoa que está integrando o quinteto, seja nos acompanhamentos, nos improvisos, que tenha muita abertura para ela interagir com aquela composição e fazer aquilo construir algo que eu sozinho não construiria, com certeza, né? A faixa Frevendo em trio, mesma coisa. A ideia é que o trio seja, claro, tem o foco na melodia, sou eu que estou fazendo as melodias principais, eu que tenho os coros de improviso, mando ver e tudo. Agora, é muito claro que tem toda a participação, tem essa interação, tem essa construção junto com a Cecília na batera, com o Tomás no baixo. É assim que se constrói esse som de trio, né? É um som de diálogo, não é um som de
vai ser assim, ó, vamos tocar desse jeito e tal. Não é assim que eu acredito, pelo menos, nesse som, né? E, claro, as faixas a piano solo. Até o piano solo é engraçado. O piano solo é um duo comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo, porque é muita improvisação também, né? Claro que as composições têm a sua estrutura, tem várias coisas que eu estudei e montei daquele jeito, para ser tocado daquele jeito. Agora, muito do jeito de ornamentar, de articular aquela melodia, de fazer, é o jeito que saiu naquele take, né? E com certeza eu hoje, né? Isso foi lançado em junho, agora de 2020, né? Agora a gente já está aí entrando em novembro. Eu hoje toco diferente, eu estudando aquilo faço diferente. Eu daqui a um ano vou fazer diferente de novo. A ideia é essa, né? A ideia é que esse discurso se remonte a cada, se não a cada audição, no caso da gravação que está cristalizada lá, que esse discurso se remonte a cada performance, com certeza, né? Na mão das pessoas que estiverem participando daquela construção. Então acho que essa é a concepção que está aí permeando esse trabalho, né? E como você perguntou, vou falar um pouquinho de algumas das músicas que estão no álbum, a história delas, né? Tem algumas que têm histórias bem peculiares, assim. Tem dois sambas no álbum, né? O Samba 132 e o Samba na Sacada. Pessoal que ainda não conhece tanto, ainda não ouviu, o Samba 132 é esse aqui. Esse é um trechinho assim da parte A desse samba, mas ela tem essa cara, né? E, aliás, é legal falar disso também. Todas as músicas do álbum, ou melhor, todas as músicas do meu trabalho autoral, elas nasceram e se mantêm, elas existem a piano solo. Elas existem, é muito bom, né? Nasceram a piano solo, acho que é um bom jeito de dizer isso. Todas as referências que eu comentei anteriormente também, que eu realmente pego direto, assim, para estudar, para tocar aquilo, falar, nossa, que ideia é essa e tudo, e todo esse processo acontece a piano solo. E eu gosto muito disso. Todo esse repertório eu apresento a piano solo também. Agora, recentemente, a gente fez uma apresentação em trio, com o mesmo repertório, então ainda uma nova roupa, né, no repertório, uma nova oportunidade de significado para esse repertório, né. Então todo esse repertório nasce assim, e depois eu vou adaptando de volta ou para o quinteto, ou quando eu quero ter uma nova ideia a piano solo, eu readapto isso, né? Eu busco ainda outras ideias a partir daquilo que eu estou estudando. Então acho que isso já é uma coisa muito importante assim no que eu gosto de fazer. Tudo isso nasce a piano solo, né? Assim como eu toquei um trechinho aqui do Samba 132. Então, o Samba 132 é o número do meu apartamento, que é de onde eu estou gravando essa fala aqui agora, né? E eu compus esse som no meio da pandemia, né? Com essa ideia, né? De, poxa, tô aqui no meu apartamento, a gente tá ficando aí muito próximo, não é? A gente tá ficando muito íntimo e tal. Eu tava morando aqui em São Paulo há relativamente pouco tempo, não tinha feito 2 anos ainda, pelas minhas contas aqui agora, de cabeça. Então, falei, poxa, eu tô aqui, tava mexendo umas ideias, estudando algumas coisas, falei, poxa, eu vou compor essa música e dedicar ao apartamento que eu tô morando aí agora. A gente tá tão próximo, a gente tá se dando tão bem aí. Então saiu o Samba 132, né? Saiu, né? Claro que não saiu do nada, saiu com muito artesanato, assim, né? Foi que saiu essa música. E também, como eu tinha falado, tem dois sambas no álbum, né? O outro deles é o Samba na Sacada, que é essa música aqui. Também um trechinho da parte A do Samba na Sacada. O Samba na Sacada também é uma música que tem uma história com o meu apartamento aqui. Teve um dia que tava um amigo meu aqui, um amigo meu de Florianópolis, André. Tava aqui em casa e inclusive foi na ocasião do show de lançamento do meu quinteto. Ele veio lá de Floripa, visitou, ficou aqui no meu AP
e foi assistir o show no Teatro São Pedro, quando a gente estreou aqui. E minha família também estava aqui, foi super legal, assim. E, enfim, nessa ocasião, ele estava aqui em casa. E no dia que ele foi embora, ele chamou um carro né, no aplicativo, assim, para ir até o aeroporto. E, poxa, era de madrugada, assim, o voo dele. Eu falei, cara, eu não vou descer com você, mas eu vou dar uma olhada aqui da sacada. E eu olho lá pra baixo, que é 13º andar, né? Aí eu olho na sacada, fico olhando lá pra você e vejo se tá tudo bem e tal. Qualquer coisa você me dá um toque, me avisa, me dá um alô lá de baixo. Pô, beleza. Aí ele desceu, tava um friozinho aquela manhã, assim, meio madruga. Aí, puxa, eu de casaquinho e tal, fui ali na sacada. Fiquei olhando, deu tudo certo. Ele entrou no carro, foi embora, tudo beleza. No que eu fui voltar pra dentro do apartamento, eu tinha batido. Com essa coisa com sono, com frio, sei lá, eu passei e bati a porta da sacada atrás de mim. E ela tem uma daquelas travas que trava automática por dentro. Tinha, né? Agora eu já tirei. Mas nisso eu me tranquei pra fora do apartamento na sacada. Eu não tava com celular, não tava com nada, eu tava só olhando o cara lá embaixo. Putz, o que que eu vou, que eu vou fazer aqui agora, cara? Aí foi maior rolê, gritei pra um pessoal lá embaixo, falei, cara, me ajuda, chama o chaveiro e tal. Imagina, 13º andar, eu gritando aqui 6 da manhã, pô, meio 6 da manhã, porque eu já tinha ficado uma hora esperando lá, porque o voo dele era 5 e pouco. E aí, aquela coisa, no fim veio o chaveiro, abriu o apartamento, foi uma situação ridícula, assim, ele só chegou ali na sacada, abriu a trava, e nem ele entendeu nada, tadinho, ele teve que vir mais pra abrir a porta do meu apartamento mesmo. E aí nisso, em memória, esse episódio maravilhoso que eu fiquei preso na sacada do meu apartamento, é que eu compus o Samba na Sacada, que é essa música que eu toquei agora. Então esses dois sambas são os que têm essa história mais próximas, assim, ó, onde eu tô morando, no meu apartamento. De resto, tem algumas outras músicas que daria pra comentar também. Eu tinha comentado antes da Desabrochar, né, que é a música que eu compus, é a mais antiga do álbum, né? Ela começa assim, né? E assim vai, esse também é um trechinho do início dela. É, a ideia dessa música Desabrochar, o pessoal depois ouvir no álbum lá, ela tem vários momentos diferentes, a harmonia dela vai dando essa ideia de um pouco mais de luminosidade, às vezes menos, às vezes um clima um pouco mais denso, às vezes um pouco mais aberto, mais arejado. Então a Desabrochar tem a ver mesmo com esse desabrochar, com essa abertura. É uma música que eu comecei a compor há bastante tempo para uma amiga minha na época, com essa ideia mesmo de boas energias, boas esperanças, assim, uma abertura, alguma coisa que traga coisas boas no caminho e espero que tenha trazido. É uma música que até hoje se transforma bastante, sempre me traz ideias legais também. O pessoal do quinteto gosta muito, várias pessoas. É uma música que eu não imaginava que o pessoal fosse curtir tanto quanto curtiu. Assim, o pessoal que vem me dar um retorno é comum falar dela. Ah, nossa, Desabrochar, que legal. Nossa, o Samba 132 é uma das músicas mais lembradas, assim. Mas essa Desabrochar tem também essa. Me surpreende sempre quando o pessoal vem e troca ideia. Por último, não vai dar pra comentar todas as músicas, que é muito papo, assim, mas tem duas que eu quero comentar também. Uma delas eu comentei aqui numa outra sessão, aqui numa outra questão que surgiu, né? Uma delas é a música O de Goss. Então, pra gente se localizar, né? O álbum Faros. Faros é a palavra grega para farol, com essa ideia de que seja esse monumento, né? Trazer à luz esse momento que está o meu trabalho autoral, que teve essa interação com o quinteto, que também a gente apresentou algumas vezes. E dentro do álbum tem outras duas palavras que têm o nome, também são palavras gregas. Uma delas é Odigos. Eu vou tocar um trechinho dela aqui, como ela nasceu. Tá? No álbum ela virou um gruvão, assim, virou totalmente outra coisa. Agora a Odigos, o jeito que ela nasceu foi mais ou menos assim, ó.
Esse é o tema, na gravação o tema se repete 2 vezes, depois a gente começa a improvisar. E Odigosa, essa música, ela nasceu assim, como eu falei, virou um groove, nasceu a piano solo, né, assim como todos, como eu tinha falado. E Odigosa é a palavra grega para algo em torno de guia, assim, alguém que conduz, que abre caminhos, que conduz através de caminhos, né? E ela, eu comecei a ter as primeiras ideias para Odigosa, porque se tornou Odigosa depois, quando eu já estava aqui em São Paulo. Eu fui assistir um show de uma banda de um colega meu, que ele tava, eu não sei se ele ainda tá nessa banda, eu nunca mais tive notícia. É o Renato Pestana, baterista, um super baterista, super colega, e que adoro tocar com ele. Inclusive, a Audio Gospel tem uma gravação no meu YouTube, que foi com o Renato. E fui assistir lá uma apresentação de uma banda que ele tava na época, uma banda de prog, assim, com umas poesias, uns textos, a galera quebrando tudo, sintetizador pra caramba, era teclados, baixo e bateria cheio de efeitos, sonzeira, assim, foi muito legal ver. E nessa época eu tava estudando umas coisas de harmonia super, super tradicional, assim, super redondinha, aí eu fui lá ver aquilo assim, pô, falei, cara, tô precisando também encontrar outros caminhos, assim, sabe? Tô precisando de outras ideias em torno disso. E nisso comecei a mexer em ainda outras linguagens, assim, né, outras coisas. Saiu essa melodia, uma melodia curta. Não que ela em si seja muita inovação na face da Terra, obviamente não é, mas ela carrega esse significado, essa representação desse momento que eu estava buscando coisas diferentes, experimentei e construí essa melodia, né? Uma melodia que eu gosto muito, para mim tem um significado importante. E uma outra música, como eu falei, ia comentar mais duas, né? A Odigosa é uma delas e a Perasma é outra música que tem também um nome que é uma palavra originalmente grega no álbum, né? E assim como as outras, a pronúncia dela em grego é bem diferente disso. Perasma, assim como Faros, Odigos, com acento, essas coisas assim, é tudo abrasileiramento, é tudo aproximação aqui do nosso contexto, da nossa comunicação, para facilitar um pouco para todo mundo. Perasma, então, é uma palavra grega que significa algo em torno de caminho, passagem, mas né, nesse sentido de caminho, uma transição daqui até ali, né, esse tipo de caminho. E Perasma é uma música que eu gravei a piano solo, eu compus também, foi ano passado, alguma coisa assim. Vim estudando ela bastante, mexi bastante com ela. Eu já tenho duas gravações dela, né, publicadas por aí. Uma delas é um single que está disponível em todas as plataformas, no YouTube, tem um clipe direitinho, tudo tá por aí. Esse single foi gravado em parceria com a Loja de Pianos, que é uma loja em que eu trabalho já desde que cheguei aqui em São Paulo como demonstrador, atendendo o pessoal também. E em parceria também com a produtora Urbana. Um pessoal que é bem parceiro, a gente já fez algumas produções juntos e é sempre muito bom, assim, é sempre bem satisfatório, sempre fico feliz quando vejo o resultado do trabalho que rola com eles, assim. E, bom, então a música Perasma tem essa primeira gravação, que é a gravação do single, e claro, tem a gravação que também está em clipe, no YouTube, em tudo quanto é canto, no Spotify também, em tudo quanto é canto. Tem a gravação do álbum Faros mesmo, né? Pra gente ter um trechinho dela, ela começa assim, né? Aí depois ela tem um pedaço mais intenso, que às vezes o pessoal lembra, tem essa transição aqui. E aí que vem um. Né, ela vai. Cada hora tem um caráter, assim, né? Depois disso ela vem pra esse.
tem algumas sessões diferentes, alguns caráteres bem diferentes, assim. Então, essa música também é uma das músicas que gosto de trazer sempre, assim, por ter sido single do álbum, né? Mas também para ela compor essas três significações, essas três alusões a língua grega, através desse ideário das caminhadas, das viagens, dos caminhos. E claro, complementando, ajudando a construir o significado do álbum Faros, né? Desse farol que traz à luz esse momento de uma caminhada que já está rolando há um tempo e com certeza vai continuar rolando por muito tempo. Tem muitas histórias, tem muita coisa pra gente falar, teria muita coisa que daria pra falar sobre a produção do álbum em si, os dias de gravação, o repertório. Fica o convite pro pessoal ouvir e ter também as suas histórias com esses sons. Eu espero que sejam caminhos muito bons. Matheus, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade em atender a este ilustre podcast. Um podcast que só é ilustre por causa dos seus convidados. Conta pra gente como o respeitável público pode te encontrar nas redes sociais, o ambiente muito mais indicado para quem quiser procurar as novidades da música, as novidades da música densa, as novidades da música que conta, a música que é relevante artisticamente nesse país e que é reconhecida como tal no mundo todo. Como te encontrar, como encontrar você e o seu trabalho nas redes sociais. E além desse seu caminho, de você indicar o seu caminho para te encontrar nas redes, diz aí um conselho que você ache legal para pessoas que de repente estão querendo trilhar um caminho semelhante ao seu. O caminho da arte num país em que há as dificuldades naturais, não só para viver de arte, mas onde a sobrevivência acaba sendo a arte de resistir aos percalços, né? De resistir aos obstáculos. A gente tem esses obstáculos não só como brasileiro, mas como artista, né? Não sei o que é mais difícil, ser brasileiro ou ser artista. Mas indica suas redes sociais e dá um conselho aí para os jovens talentos. Com certeza, a arte, a música, esse ofício da arte, ele é mesmo um meio de resistência, é mesmo um meio também de se relacionar com as coisas, com as pessoas, da gente interagir, às vezes, muito mais diretamente do que a gente acha com essas coisas, né, com essas pessoas. Não, é muito difícil não falar disso, assim. Para mim é muito importante essa coisa da gente tratar mesmo a música como esse movimento de relações, sabe? A música, às vezes, é o que permite que a gente se relacione com pessoas que estão num meio totalmente diferente do nosso, às vezes é o que permite que a gente se relacione com pessoas que têm opinião totalmente diferente da nossa, e às vezes mesmo com opinião muito agressiva em relação à nossa ou a gente, né? Não só como artistas, as pessoas que também fazem parte de LGBTQIA+, pessoas pretas, indígenas, sabe? Todas as pessoas que estruturalmente mesmo sofrem agressão, né? A música é um caminho da gente se relacionar também com essas pessoas e às vezes dá um impacto grande nisso, né? A música é um caminho, sim, de resistência e de relação com as pessoas, com os assuntos, com tudo que está no nosso entorno. Difícil mesmo a gente dizer, a gente descrever assim todas as dificuldades que permeiam isso, né? E isso
ainda se a gente entrar nesse assunto de pessoas pretas, mulheres, minorias, enfim, como às vezes o pessoal fala de minorias, né? É, é muito difícil a gente medir essa dificuldade, né? Ela existe mesmo. E eu, sinceramente, acredito que a música, a arte, enfim, é um jeito da gente atuar muito diretamente nessas coisas que estão acontecendo, sabe? É um jeito, às vezes, da pessoa que, como eu falei, tem uma opinião muito agressiva em relação a alguma coisa, parar e ouvir você, se relacionar com aquilo que você tem a fazer. Fora, é claro, a música é um jeito, a música, a expressão artística, quando a gente também se relaciona com locais públicos, com editais públicos, com escolas públicas, é um jeito da gente estar colocando várias outras pessoas e vários outros meios de importância nessa construção social, numa resistência também, numa construção nesse sentido. É um jeito da gente estar botando essas coisas para terem ainda mais sentido. A gente consegue atuar muito, muito diretamente nisso, né? Participar dessa ocupação de espaços públicos com a música, levar o som para lugares diferentes, é, levar o som para ouvidos diferentes. Quando a gente já teve várias vezes assim que me aconteceu de estar tocando em algum lugar, uma pessoa que claramente é uma pessoa que não tem muito contato com muitas referências musicais, além daquilo que é mais tocado por aí, né? É uma pessoa que não tem, seja lá por qual motivo, não tem acesso, não tem essa busca por um som diferente, por outras culturas, por outros jeitos de se relacionar, por outros jeitos de fazer. E daqui a pouco você está tocando num lugar público, está tocando num lugar aberto, aquela pessoa para, às vezes ela vem, troca uma ideia, e ali você abre uma porta, ali você abre uma relação, assim, né? A música, eu realmente acredito, assim, ela é um jeito muito direto da gente participar dessas construções todas, né? E especialmente se a gente consegue mesmo se relacionar com coisas públicas, se a gente consegue se relacionar com públicos diferentes, de lugares diferentes, de jeitos diferentes, de poderes aquisitivos diferentes, né? Isso é muito, isso é muito forte, assim, isso é muito forte. É, é importante a gente aproveitar isso, sabe? A gente, como artista, se olhar nesse lugar e falar, cara, eu tô num lugar aqui que eu consigo falar, sabe? Que eu consigo, né? Às vezes não falar diretamente, mas como eu disse, através da música eu consigo me relacionar, né? Eu consigo atuar nesses lugares. Se é que tem algum, né? Eu tô longe assim de dar algum conselho, imagina, né? Acho que tem muita coisa pra gente aprender sempre. Agora, se for uma coisa para eu dizer assim, puxa, eu valorizo, eu gosto de falar sobre isso com as pessoas, mas, puxa, é legal pensar assim também. É esse potencial no nosso caso, da nossa arte, a música, né? É nesse potencial dela abrir essas comunicações, nesse potencial da gente conseguir atingir outras pessoas, no bom sentido sempre, sabe? Da gente conseguir atingir outras pessoas, entrar em contato com outros lugares, com outros contextos, por uma coisa tão, às vezes contextos que têm tanta diferença e tanta agressividade entre si, né? Acho que já, sei lá, acho que já me prolonguei muito assim, falando, já tô começando a ou repetir ou falar, mas se tem alguma coisa que eu gosto muito de ressaltar nessas conversas, eu acho que é esse alcance da arte, assim, sabe? E, claro, como você perguntou das minhas redes sociais também, não vou deixar de levar para esse lado, assim, através dessas redes, antes a gente conversou um pouquinho sobre internet também, né, sobre esse acesso, essas coisas, a gente tem veículos, ainda mais veículos, para também atingir mais coisas, mais pessoas, mais causas. Nesses mesmos veículos, esses veículos de massa, assim, né? Desde o rádio, a TV, agora a internet, as redes sociais, as plataformas específicas, elas, claro, também são veículos muito utilizados e já muito, de algum ponto de vista, muito saturados
com alguns discursos os mais vendidos e mais comprados, assim, né? Isso também existe, a gente sempre está nesse lugar, né? E junto com isso a gente tem um potencial muito grande de se comunicar ainda mais, acho, sabe? Essa oportunidade da gente estar aqui conversando, Érico, trocando essa ideia, é uma coisa que existe, que atinge pessoas, que atinge contextos, que dá mais uma voz e é possível através, e está acontecendo, né, através dessas plataformas, a gente está dentro disso. Então acho que nunca é demais acreditar nesse potencial de se relacionar com as coisas e com as pessoas através da arte e comunicando através da arte, né? A gente comunica. Às vezes acredito eu que muito mais diretamente do que a gente imagina, né? E claro, falando então sobre os meus contatos, minhas redes sociais, todos os meus contatos, inclusive contatos profissionais, contatos diretos, assim, pra gente trocar ideia, você encontra em todas as redes sociais. Então, no Instagram, você procura lá, @Matheus Ferreira Pianista, Matheus com TH, né? Então, @Matheus com TH, Ferreira Pianista. Você vai encontrar lá no Instagram o meu perfil. Lá estou postando sempre trechos de apresentações, dos clipes, das gravações. No meu canal do YouTube também, youtube.com/Matheus Ferreira Pianista, Matheus com TH. Tem lá o meu canal do YouTube. Tem algumas produções que já estão postadas lá, todos os clipes do álbum já estão lá. As primeiras gravações do quinteto lá, ainda com o pessoal que era original do quinteto, como eu falei antes, estão lá essas primeiras gravações, as músicas se transformaram muito, está lá a gravação do nosso show de estreia no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo. Tá lá, tá saindo lá as apresentações em trio que a gente fez recentemente. Outras parcerias, tem outros projetos, outros sons que eu estou fazendo também já estão começando a rolar lá no YouTube. Então vale a pena dar uma olhada se quiser acompanhar o trabalho. E claro, em Spotify, Deezer, Apple Music. Fiquei sabendo que a distribuição do meu álbum foi feita através da Trattori, né? Uma distribuidora que foi super legal, atendimento super legal, serviço maravilhoso, me atendeu super bem. Aí tá lá numa plataforma, sei lá da onde, do Oriente, lá, sei lá da onde, chama Angami, sei lá, tem tudo quanto é plataforma que você imaginar. Pessoal que ouve no Tidal, que ouve no Napster, que ouve Deezer, Spotify, Apple, só procurar lá, Matheus Ferreira, Faros, o álbum já está disponível em todas essas plataformas. Tem também o single Perasma, que já está disponível. Então, oportunidade não falta para nós se clicar aí. E claro, fica à vontade para mandar mensagem, para trocar uma ideia. Tem todos os meus contatos lá também, tem e-mail, tem todas as plataformas. Isso tudo está atualizado. Isso tudo está atualizado como os contatos profissionais mesmo. Então, boas-vindas a todo mundo. Érico, mais uma vez, muito obrigado pelo interesse no trabalho, pelo espaço. Como eu falei, é um prazer participar disso, falei lá no início. E agora, à luz dessa conversa que a gente acabou de ter também, né? É um prazer e é uma importância a gente ter cada vez mais esses espaços para compartilhar esse tipo de coisa, né? Tanto para a gente compartilhar os trabalhos em si, de artistas, o trabalho de comunicadoras, de comunicadores, mas principalmente para a gente se comunicar, para a gente ter também o retorno sobre isso, para a gente poder pensar mais e ter mais ideias, enfim, ter mais movimento nesse meio que é o meio que alimenta o nosso trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado, Érico, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. É um prazer participar e eu espero que a gente possa se ver, se falar, se clicar, trocar uma mensagem aí em muito breve. Muito bem. Você acabou de ouvir as palavras do Matheus Ferreira. E agora ouça aí o nosso lembrete mais uma vez. Estamos no Instagram, @ilustre.podcast. Lá você pode acompanhar a nossa agenda semanal. Estamos no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts. Nesses lugares você pode ouvir, nessas plataformas de áudio, os nossos podcasts atuais e a temporada anterior. Pode fazer isso também no nosso canal do YouTube Ilustre Podcast. Se inscreve lá e ative as notificações. Fortalece aí o nosso trabalho para a gente levar a você cada vez mais
ilustres e ilustrados convidados. Eu sou Érico San Juan e você já sabe, este é o Ilustre Podcast.